Tem um conceito muito interessante em educação contemporânea que se chama cidade educadora. Muita gente usa isso, inclusive o governo federal chama de pátria educadora. Mas não foi inventado pelo governo federal, nem foi inventado no Brasil. Isso é um conceito mais antigo, né? Mas felizmente ele está chegando ao Brasil com força, que é o que é uma comunidade educadora? É a ideia de que uma criança só é educada por toda a comunidade. É preciso uma comunidade inteira para educar uma criança. Então, se a educação só é concreta, real e plena quando toda a sociedade se dedica, né? Você não tenha dúvida que a televisão é fundamental. Mas, na verdade, toda a sociedade é. Todos os setores da sociedade. Quando, por exemplo, um município tem um altíssimo resultado no IDEB, o que é maravilhoso. Os índices são fundamentais. Eu adoro o IDEB, acho que é fundamental o índice, né? Mas às vezes aquela comunidade tem um ótimo resultado no IDEB, mas é uma cidade suja, imunda, né? As pessoas jogam lixo no chão, né? É uma cidade extremamente agressiva, que as pessoas estacionam na faixa de pedestres e tal. Isso não é uma cidade educadora. Então, essas crianças, apesar de terem um bom resultado no conteúdo, elas não são educadas. Então, a educação é mais ampla do que o conteúdo dado em sala de aula. Mais ainda, o conteúdo hoje dado em sala de aula matemática, fórmulas, questões de geografia, de biologia, né? Esses dados nós encontramos disponíveis na web. E não apenas como dados, mas como discussões, como aulas virtuais, cheias de microcâmeras, né? Então, qual a função da escola? Não é exatamente, somente como já foi, preparar para o vestibular e administrar conteúdos. Educar não é fazer um banco de dados na cabeça de uma pessoa. Então, se a gente pensa que formar uma pessoa exige uma formação mais plena, né? Um conteúdo, mas ao mesmo tempo muito mais do que isso, aí você percebe o papel da televisão nisso tudo, né? A televisão pode ser fundamental nessa formação. Na verdade, já foi mais quando não tinha internet, mas já é. Em alguns casos, a gente percebe que a formação, como eu já disse antes aqui, ela deforma, porque ela forma mesmo que ela não queira. Então, se ela exerce seu papel de audiovisual presente na casa das pessoas e não tem a consciência que forma, ela vai formar sem saber que está formando, então deforma. Essa responsabilidade a TV tem que ter. Ao mesmo tempo é difícil, porque a TV tem que trazer, por exemplo, nos noticiários, o pior e o melhor que está acontecendo no mundo. Nas ficções, nas novelas, nesse espaço de ficção, de entretenimento, não dá para você ter uma censura e dizer não mostre um beijo gay, porque isso, não tem como. A gente tem que mostrar o que de fato acontece. A homossexualidade é uma realidade, né? Então essas discussões ficam muito o que fazer, né? A gente ouve muito isso. Pode ter, por exemplo, às 7 horas da noite, um casal simulando sexo ou não pode? Qual é o horário, né? Então, o que a TV precisa hoje, com tudo que a gente vive, novas mídias e tal, é parar e pensar em si mesma. A TV forma, ela é fundamental para complementar essa formação da educação. E a televisão, assim como toda a imprensa, pode puxar essa formação para a cidade e conclamar a cidade a ser um espaço educador. Esse papel a televisão precisa ter, eu não tenho a mínima dúvida, e pode fazer e deve fazer. As TVs abertas e fechadas, mas especialmente as abertas, vivem uma crise de audiência muito grande por causa das novas mídias. E a tendência das TVs atualmente, inclusive do jornal impresso, é, angustiada com essa perda de audiência, tentar copiar as novas mídias. Então, é como se a TV e os jornais começassem a copiar a linguagem da internet, o que só faz a audiência cair. Por quê? Na internet você tem esse conteúdo disperso e fácil de todas as maneiras, inclusive os elaborados. O que falta na internet é exatamente um direcionamento, uma seleção, um aprofundamento de conteúdo, porque você cai ali e você fica no nada, se você não tiver você mesmo essa capacidade. Eu acredito que o papel da TV, especialmente da TV aberta, é produzir alto conteúdo, porque aí ela vai se diferenciar das redes. A TV tem cada vez mais, e os jornais, que se posicionar em relação à formação do indivíduo, em relação à formação humana, né? A gente vive, a maior crise do mundo é a convivência. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. A gente tem uma crise ambiental gravíssima. Nós temos que mudar a relação com o consumo, por exemplo, né? A gente tem o Uber acontecendo, que é um fenômeno interessantíssimo. É o que a gente chama de vaquinha eletrônica que acontece. Então, essas coletividades da rede mostram uma nova sociedade e mostram os abismos também que a gente vive. Então, a televisão deveria ser
tomar a dianteira nesse processo e ser aquela que avalia esses conteúdos dispersos e que propõe soluções. Eu tenho certeza que por meio desse caminho a TV volta a ganhar audiência e volta a concorrer, porque você encontra ali uma possibilidade maior, né? Mas a TV faz o contrário, né? Em geral, com as crises de audiência, cada vez menos as TVs se posicionam menos, né? Agora, se eu tiver que procurar conteúdo disperso e não dirigido, é melhor na internet que na televisão, né? Agora, se eu quiser autoconteúdo, eu teria um lugar na televisão. Então, eu acredito que o futuro da TV é cada vez mais conteúdos sofisticados e elaborados. Cada vez mais o papel da televisão vai ser fazer uma análise do que está acontecendo na internet, mas dando a isso um direcionamento e um aprofundamento. Dessa maneira, a TV vai ser protagonista na formação desse ser humano que a gente tem hoje, que é um ser humano que vai, desde uma juventude altamente engajada em projetos sociais, em educação, até essa mesma juventude perdida, sem nenhuma noção, né? Se vinculando a forças absolutamente dispersas e violentas. Então a gente tem essas oposições, uma hiperjuventude bacana e uma juventude muito desintegrada. É preciso trabalhar nessa direção de valores, de leitura, de sofisticação de conteúdo. Esse é o papel da televisão. Ela não precisa ser didática, ela não precisa fazer aulinha na televisão, mas assumir o seu papel de formadora de opinião, né? Já que a internet forma também, mas forma de maneira infinita, digamos assim, tão múltipla que uma pessoa ali de 13, 14, ou de 30, ou de 50, acaba ficando perdida. A televisão tem um papel fundamental na formação das pessoas, né? A televisão está dentro da casa da gente. Mesmo com novas mídias, a gente percebe que a televisão perdeu um tipo de audiência até com as novas mídias, mas ela não deixou de ter o seu papel fundamental. É comum você dizer assim, isso deu na TV. É comum. Então a TV, ela é fundamental porque ela está nas casas das pessoas, né? E o que a TV passa, seja o que for, interfere na formação humana. Por isso que a gente tem que ter uma consciência muito clara do que exibe na televisão. Tanto a programação normal, quanto programações voltadas à educação, né? Então a televisão, ela funciona como educação ou como deseducação. Então é bom que a gente tenha essa clareza. Quanto menos a televisão é pedagógica, mais ela é educativa. A tentativa de fazer educação pedagogicamente afasta um pouco o público, porque ele acha que ele não está mais assistindo TV, ele está assistindo a um curso dado na televisão. Isso não é a melhor maneira de acessar o público. A melhor maneira é quando você educa e pega o público distraído, quando ele não está percebendo que aquilo é exatamente uma aula, né? Então, a gente já faz isso na televisão. Você quer passar um conteúdo didático usando metáforas, usando uma linguagem mais leve. Então, é fundamental essa junção. Se não, lembra sala de aula. Como sala de aula é algo extremamente desgastado, a televisão não é desgastada. É, mas não é como educação. Pelo contrário, a televisão é um excelente instrumento de educação, né? Uma excelente ferramenta. Mas a sala de aula não é uma excelente ferramenta mais. Ela está desgastada. Então, quando a televisão tenta ser didática e transpõe para a TV exatamente o universo da escola, isso não é nada bom. A pessoa olha e fala, já estou eu sentado numa sala de aula novamente, né? Alguém está me ensinando um conteúdo e eu estou aqui assistindo. Esse não é o melhor modelo. Mesmo os modelos telecurso, a gente vê como eles são agradáveis, né? É uma brincadeira acontecendo ali. Então, você traz um conteúdo e utiliza o audiovisual. O audiovisual é fundamental na educação. Imagens, sons, jogos, não jogos no sentido jogos infantis, mas eu digo interatividade, brincadeira. Esse tipo de ferramenta é fundamental. Música, por exemplo, é fundamental, né? Cinema, imagem, enfim. A TV tem que usar os recursos que ela tem. Ela não deve tentar transpor para a TV o universo da sala de aula. O que eu brigo muito na educação é exatamente o contrário. Nós temos que trazer o universo da televisão para a sala de aula. Não da televisão, mas do audiovisual para a sala de aula. A aula é que tem que trazer imagens, sons e brincadeiras, e não a TV como boa ferramenta que é e múltipla, trazer aquele mecanismo meio chato e repetitivo de sala de aula. Isso a gente tem que evitar. Eu acho que a gente deveria ter mais essa iniciativa de programas como Ser ou Não Ser na televisão aberta, porque a gente teve um resultado muito incrível. Eu até hoje, 10 anos depois, eu colho
os benefícios disso, né? De pessoas que na época tinham 15 e hoje têm 25 e que realmente mudaram suas vidas, buscaram outros rumos, né? Eu me lembro de uma carta que eu recebi de uma senhora, carta escrita, naquela época a gente já tinha internet e tal, mas era uma carta à mão, muito bonitinha. Ela dizia: minha filha sempre me chamava de burra, ela dizia, de ignorante. Mamãe, você não sabe nada porque eu não estudei, mas eu entendi o quadro da senhora, às vezes mais do que minha filha. Como era experiência humana, às vezes uma pessoa com pouco conhecimento era sim capaz de entender mais do que uma que tem conhecimento e pouca experiência, né? Então isso é muito impressionante. Ela ganhou autoestima, ela mostrou para a filha dela que ela existia. Então é uma ferramenta de poder. Isso empodera as pessoas, torna as pessoas mais fortes, né? Eu tive outros convites, não pude aceitar, nunca mais fazer, porque o que a gente fez no Fantástico, eu demorava um mês para gravar 10 minutos. E isso era extremamente desgastante fisicamente, né? E hoje eu faço rádio, que é muito mais simples, mais imediato, né? Mas tem muita gente nova, competente, capaz, que pode fazer o que eu fiz na maior naturalidade. Acho sim que esse programa deveria retornar, não só numa grande TV num domingo, né, à noite, né, mas durante a semana, no dia a dia das TVs, a gente sem dúvida tem audiência para isso, eu tenho certeza disso. Esse projeto marcou minha vida, porque inicialmente aceitá-lo foi um desafio muito grande. Eu podia ter destruído minha carreira acadêmica fazendo isso, né? A gente podia ter tido um fracasso enorme com aquilo. Então foi muito difícil aceitar aquele convite. E a TV fez aquele convite no momento também de muito risco, porque eu entrei no Fantástico em 2005, né? São 10 anos exatamente que a gente estreou esse quadro no Fantástico. E o objetivo inicial era trazer conteúdo para a televisão. Na verdade, a TV Globo sempre faz pesquisas, né, de público, de audiência. Nessas pesquisas, surpreendentemente, o público pediu não entretenimento, mas conhecimento. E a TV pensou como trazer conhecimento. Há 10 anos atrás, a filosofia estava muito em voga, né? A filosofia era a grande novidade para o senso comum. Ah, que bacana, vamos discutir aulas, grupos de estudos, isso era muito intenso. E eu fazia esses grupos aqui no Rio com algum sucesso, dava aula para artistas, empresários e tal. Então me convidaram. Cheguei na televisão, ninguém tinha exatamente clareza do que fazer. Nós queríamos um quadro de filosofia, mas não havia absolutamente nada, nada. Então sentamos juntos, eu, o Bruno Bernardes, que ainda está na TV Globo, e o Daniel Duarte, que é o meu ex-marido, que trabalhava comigo na época e que é formado em cinema. Então nós sentamos e pensamos muito sobre aquilo. Então a gente chegou à conclusão que o que nós queríamos com esse quadro era desconcertar o cotidiano das pessoas. Nós queríamos dizer em cada quadro algo desconcertante, algo que ninguém nunca tivesse pensado. Então a gente primeiro trazia uma linguagem poética, leve, agradável, com personagens que agradasse a todos, especialmente beleza, que a gente sabe que agrada a todo mundo. Trazíamos belíssimas imagens e tal. E no meio desse discurso, nós tínhamos sempre uma ideia central, que é dizer exatamente o contrário do que as pessoas estão pensando. Então, havia um eixo conceitual, desconcertante, e beleza e poesia em torno daquilo, né? Então, nós tivemos um sucesso. Primeiro, o público de televisão, que eu brinco chamar de Dona Maria, queridíssima Dona Maria, inclusive, para quem eu tenho o maior carinho. Quem é Dona Maria? É aquela senhora do interior do Brasil, que não trabalha fora, que cuida dos filhos, está em casa, às vezes é avó e tal. Essa senhora gostava do nosso quadro, porque ele tinha poesia, tinha vida, tinha beleza, mas nós agradávamos também um porteiro da Zona Sul do Rio, que não tem tanto conhecimento, mas tem uma vida urbana, que trabalha, que tem um conteúdo cotidiano, até o aluno da Universidade de Filosofia de graduação. Esse era o nosso objetivo. E a gente conseguiu fazer isso. Tinha um desconcertamento intelectual para os intelectuais e tinha beleza, fluidez, naturalidade para o senso comum. Então a gente teve, em alguns quadros, a gente chegou a 7 pontos de audiência acima da média. A gente teve uma audiência esplêndida no Fantástico. Foi um fenômeno de audiência. Pouca gente sabe disso, mas foi um fenômeno de audiência.